Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo um trecho do livro O Brasil e a Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Já deixo essa recomendação aqui como uma leitura obrigatória para todos que querem compreender o que é a Nova Ordem Mundial e como o Brasil se posiciona em relação a ela. No livro, Alexandre Costa explica como a Nova Ordem Mundial tem interesses no Brasil e como grupos como os movimentos de esquerda, o Partido Petista e também o Foro de São Paulo estão todos dentro dessa grande artimanha. Alexandre Costa possui diversos livros escritos a respeito da Nova Ordem Mundial e também do globalismo como ameaça à soberania nacional. No capítulo a seguir, nós vamos ler o trecho onde Alexandre Costa vai expor a sua opinião a respeito das acusações de que são os judeus sionistas que estão por trás da implementação da nova ordem mundial. Apesar de não concordarmos com as opiniões dele, acreditamos que seja um texto no mínimo interessante para trazer ao canal. Fiquem com o vídeo. Você acredita na teoria que diz que os sionistas são os planejadores da nova ordem mundial? Não. Primeiro, é preciso fazer uma distinção do termo e dividir a questão em partes. Originalmente, esta acusação era feita aos judeus, de modo geral, mas como após o Holocausto essa ideia passou a ser vista como algo grotesco, passaram a direcionar os ataques aos sionistas, tentando disfarçar o antissemitismo. Classificar todo o povo ou mesmo um recorte tão amplo é generalização simplista, e como sabemos que por trás da nova ordem mundial encontra-se um grupo seleto e bem restrito, propagar essa teoria é um desserviço e só ajuda a diluir as informações e esconder os verdadeiros responsáveis. O sionismo nasce, se desenvolve e permanece durante todo o tempo como um movimento que busca recuperar um território e construir uma nação soberana, em uma terra cujos antepassados habitaram e que ao longo da história sempre esteve presente nos sonhos de todo um povo. Uma forma de patriotismo como qualquer outro, assim como sentido e praticado por diferentes povos em várias épocas e regiões. A diferença, neste caso, é que envolvem motivos religiosos. Repare que neste simples parágrafo encontramos duas ideias exatamente contrárias ao globalismo: soberania nacional e patriotismo. A causa provável desta confusão talvez seja que no caso do sionismo coincidam alguns nomes, em especial os Rothschild, que de fato foram essenciais para o movimento e para a criação do Estado de Israel. O fato de este desejo compartilhado por todo o povo judeu ter sido instrumentalizado por um Rothschild, fato comprovado pela Declaração de Balfour, e pelo incentivo da família banqueira para a imigração dos judeus desde o fim do século XIX, não torna todo o movimento globalista. Aliás, a nova ordem mundial é, por definição, a construção de um governo mundial. E, para tanto, as soberanias nacionais e o patriotismo não apenas estão em desacordo com o projeto, mas correspondem a empecilhos gigantescos que vêm sendo atacados por inúmeras estratégias. Quem acompanha essas iniciativas logo percebe que não há atualmente um Estado mais resistente nesse sentido do que Israel. Outra questão relevante diz respeito ao relacionamento de Israel com a ONU, órgão globalista por excelência. Nenhum outro país enfrenta ou enfrentou tantas determinações contrárias, muito menos teve tantas soluções opostas às suas ambições, do fim dos assentamentos na Cisjordânia à rejeição de Jerusalém como capital do país, como aconteceu recentemente. Pense bem, se o sionismo estivesse mesmo por trás do projeto globalista, por que a ONU, que centraliza esse projeto, estaria sempre do lado oposto a Israel? Um dos principais argumentos que sustentam a teoria do globalismo sionista é a existência dos protocolos dos sábios de Sião, que de fato apresentam um plano diabólico de dominação mundial. Não acredito na autoria por duas razões. Além de ter sido desmentido ainda na época de sua circulação, é só ter voltado em pauta no percurso da ascensão de Adolf Hitler, existe outro detalhe que julgo importantíssimo e diz respeito ao teor do documento.
Por tudo o que li a respeito dos planos e estratégias usados pelos planejadores da nova ordem mundial, inclusive documentos oficiais como autobiografias e vazamentos, a narrativa nunca é direta. Os planos sempre são revestidos de boas intenções, demonstrando que para os implementadores a ideia é benéfica. Assassinos e criminosos em geral sempre tentam justificar suas ações. Como os megalomaníacos ocorre a mesma coisa. Livros e documentos abertamente globalistas, como Conspiração Aberta, de H.G. Wells, ou as Cartas das Nações Unidas, confirmam essa afirmação. A confissão contida nos protocolos é muito óbvia e direta, demasiadamente rasa, o que sugere, no meu entender, uma evidência de ter sido feita, ou pelo menos adulterada, com a clara intenção de culpar os judeus. O contexto histórico e o vocabulário estranho e bastante diferente de outros documentos judaicos também parecem confirmar a tese de falsificação de sua autoria. De qualquer forma, descartada a autoria, o documento é valioso porque serve para entender como funcionaria um plano de controle mundial, já que muitas dessas ideias estão sendo de fato concretizadas. Mas lembre-se, os protocolos existem há mais de um século, e nada impede que muitas de suas propostas estejam sendo copiadas e utilizadas pelos reais planejadores da nova ordem mundial. Alguns tentam refutar o que eu digo, alegando que os judeus askenazes são descendentes dos Khazares, e, portanto, não teriam direito a requerer um território cujos antigos donos não seriam seus antepassados. Este argumento é desonesto. Um católico sem raízes na Itália não tem o direito de defender a existência do Vaticano em Roma? A teoria também generaliza e coloca todos os Askenazi como conspiradores, um completo absurdo. Só possível a quem nunca tenha conhecido sequer um membro deste enorme grupo que, por sinal, compõe a maioria dos judeus brasileiros. Acho importante fazer algumas distinções de modo a evitar as generalizações que ajudam a esconder os responsáveis em meio a um imenso coletivo, uma artimanha que possivelmente tenha sido lançada pelos próprios mantedores da nova ordem mundial. Afinal, ela mais atrapalha do que ajuda na compreensão. Nem todos os judeus são sionistas, nem todos os sionistas são globalistas. Mesmo que os mais celebres sionistas sejam globalistas, isso não torna o grupo todo homogêneo neste sentido, e muito menos coloca aqueles que desejam uma pátria dentro de um grupo que se declara apátrida. Nem todo judeu é talmudista. Todos os talmudistas são anticristãos, mas nem todos os talmudistas são globalistas, assim como existem muçulmanos anticristãos que são contra a imposição da Sharia em escala global, e da mesma forma que nem todos os ateus anticristãos são globalistas. Isso não é uma defesa dos seguidores de Talmud, mas pelo contrário, pois acredito que serão punidos de uma forma muito mais séria pelo próprio Deus. Isso é apenas uma constatação de quem pretende entender de fato o que é que está por trás do que chamamos de nova ordem mundial. Acredito que os globalistas pretendem utilizar Israel para concretizar o plano descrito na carta de Albert Pike, ou seja, para promover uma guerra entre judeus e o Islã, que dará origem à Terceira Guerra Mundial. Essa constatação deveria servir para mostrar como Israel e seu povo são peças de um quebra-cabeça e estão sendo manipulados junto com os muçulmanos para a concretização de um plano macabro, tramando por um pequeno grupo de pessoas que só pode ser catalogada de acordo com o que Pike explicou no documento enviado a Giuseppe Mazzini, Luciferianos. Esta é a sinagoga de Satanás, um reduzido grupo de luciferianos que se disfarçam de judeus, muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, gnósticos, agnósticos e ateus. O resto é areia nos olhos para impedir ou dificultar o entendimento. A prosperidade dos judeus, fator que tende a atrair todo tipo de incompreensão e paranoia, pode ser explicada por duas simples razões. São historicamente conhecidos como estudiosos, provavelmente devido ao hábito milenar de decorar longos trechos dos textos religiosos, e são unidos como poucos povos. Talvez devido às inúmeras perseguições que sofreram durante a sua história, como indicam a Bíblia e a obra de Flávio Joséfo.